Glória a Deus. Amados irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, a partir do verso 11. Glória a Deus. Lembrando que o Senhor está presente nesse momento. Eu não posso mudar a sua vida, mas Jesus Cristo Ele pode. Tudo é possível que crê, diz a palavra. O Senhor diz também que os sinais seguiriam aos que creem. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 11. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem abriu, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. E foi Jesus apresentado. Irmão, só um instantinho, eu vou fazer uma leitura grande, tá? Mas é proposital. Eu queria que você deixasse o seu coração entrar dentro dessa leitura. Tenta ligar com o Espírito Santo de Deus, para que no momento que nós estivermos lendo isso, a tua mente possa se transportar para esse momento. Acredite, isso é possível. É possível você ler a Escritura e o Senhor permitir que a tua mente seja transportada para esse momento. E assim espero que a gente venha fazer essa leitura e você vai entender o propósito dela. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondeu o governador e disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considera isso. E respondendo todo o povo, disse-lhe: O sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram-no com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de houverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da cadeira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentando-o, guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E o que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus.
desce dessa cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, como os escribas e anciões fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também no rosto dos salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este clama por Elias. Logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou, fendou de alto a baixo, estremeceu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E os centuriões que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto, as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, fala ao coração da tua igreja, glorifica o teu nome nesta noite, salva vidas, Pai, escreve nomes no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus, amém. Pode sentar aí. Pregar sobre a crucificação é algo maravilhoso, porque fala daquilo que nos salvou, mas é algo também doloroso quando você reporta sua mente para isso. Um filme que, por mais que falaram que tinha um monte de coisa subliminar no filme, mas tirando o subliminar, mas olhando para o sacrifício em si, de como foi moído, um filme que retratou um pouco de mais ou menos como foi Paixão de Cristo. Aquele filme, eu chorei muito vendo aquele filme. A gente costuma ver esses filmes, né, na época de Paixão de Cristo, que Jesus morre com meia dúzia de chicotada, vai ali nos cravos, Jesus bonito, né, louro, cabelão, e parece uma coisa muito simples, mas na verdade a palavra fala que ele foi moído por nós. A ponto do próprio Cristo, na crucificação, ele dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, eu tenho algo em meu coração, porque a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o único que tem o gene do Pai, né? Mostrando ali que Jesus é o único semelhante a Ele, recebendo dele a onipotência, a onipresença, a onisciência. Então, o seu único Filho, né, está sendo morto, está sendo crucificado, obrigado, com a permissão do Pai, para que Ele viesse pagar o meu pecado e o seu pecado. Mas naquele momento de uma dor extrema, naquele momento a qual ele já havia passado toda a noite apanhando, ele passou toda a noite apanhando, porque ele foi entregue no Getsemane por Judas. Ele já sentiu a dor, que muitas das vezes é mais dolorido do que uma pancada, é mais dolorido do que uma facada, né? É você ser traído. E Jesus, ele já começa com a dor da traição, aonde ele é vendido, né, por míseras 30 moedas de prata. O pastor não era míseras 30 moedas de prata, ele comprou um campo enorme. Esse campo virou um cemitério. Ainda que fosse todas as moedas de prata e de ouro do mundo, seria míseras perto daquele que veio nos salvar. Não tem valor o sacrifício de Cristo por nós. E ele passa a noite toda apanhando, ele passa a noite toda sendo moído, e quando chega no outro dia de manhã cedo, ele é levado pelo sinédrio a Pilatos. Pilatos não querendo ter responsabilidade sobre isso, mas permitindo ali que Jesus tomasse mais coça, ele envia Jesus lá para Herodes. E Herodes o interroga, também Jesus vai debaixo de pancada, chega em Herodes, apanha novamente, e Herodes envia de volta para Pilatos. Olha que agonia, e volta debaixo de surra. E Pilatos, vendo que não existia nenhum mal naquele homem para acusar, a esposa de Pilatos fala para ele: olha, não entre na questão deste homem, porque muito fui incomodado em sonho acerca dele.
Mas Pilatos, numa preocupação de agradar o povo que clamava pela crucificação de Jesus, Barrabás teve uma ideia que, achando ele iria funcionar, vamos pegar o pior corrupto, o pior bandido, vamos pegar um homem que oprimiu tanto o povo e vamos colocar, porque é costume da Páscoa que se solte um preso. E certamente vão encontrar Jesus. O que Barrabás fez? Barrabás roubou. O que Barrabás fez? Barrabás, ele destruiu. O que Barrabás fez? Barrabás, ele matou. Lembra quem? Ele fez tudo de ruim. Mas o que Jesus fez? Transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes. O que Jesus fez? Ressuscitou mortos, curou paralíticos, curou leprosos. Ele só fez maravilhas, bem-aventuranças, porque isso chegou até o ouvido de Pilatos. Então ele falou: certamente eu vou me livrar dessa questão, eu vou fazer com que eles escolham Jesus, claro. E Pilatos achou que o seu problema estava resolvido, e quando colocou diante do povo, a Bíblia diz que o povo foi persuadido pelos seus líderes a escolher Pilatos. Barrabás, perdão. Os líderes persuadiam a escolher Barrabás. Querido, muitas das vezes ali, muitos ali eu acredito, muitos ali eu acredito, que não estava com essa decisão em seu coração de escolher Barrabás, mas por influência acabou escolhendo. Muitos daqueles que na última hora escolheram Barrabás foram os mesmos que se maravilharam nas bem-aventuranças. Foram os mesmos que estavam ali naquele casamento, no milagre das bodas de Canaã, aonde tomaram daquele vinho que Jesus ele transformou. Que viram a multiplicação de pães e peixes. Daquela multidão que, quando ele atravessava para outra banda, ia atrás. Muitos estavam maravilhados, estavam convictos de que eram Jesus, de que ele era o Messias, de que ele era o escolhido, mas por influência dos outros, escolheram Barrabás. Escuta o que eu vou te falar. Por mais que você tenha amizade com qualquer pessoa, a sua única influência tem que ser o Espírito Santo de Deus. Sim. Porque estamos na última hora. Nós estamos em um momento de decisão, a qual está sendo colocado para mim um caminho de vida, um caminho do bem, um caminho de morte e de mal. E a palavra orienta a mim a você escolher, pois, a vida. Quando foi apresentado Barrabás para aquele povo sabia exatamente quem era Barrabás. Sabia exatamente dos feitos de Barrabás. Eu acredito até que quando Barrabás foi preso, a nação deve ter festejado, de tão ruim que aquele homem era. Então, quando eles escolheram Barrabás e negaram a Cristo, amados irmãos, eles assumiram a responsabilidade daquele ato, dizendo ainda que o sangue daquele inocente, justo, é dito pela boca, que o sangue deste justo caia sobre nós. Então eles sabiam que estavam rejeitando o justo e estavam aceitando um corrupto. Eu quero dizer para os irmãos que neste momento nós nos encontramos diante do mesmo cenário, aonde, por influência de mídia, de eletrônicos, das facilidades do mundo, da sensualidade hoje que o mundo apresenta, nós sabemos que atrás da sensualidade está quem? Satanás. Não diga Satanás, para nós entendermos o texto, diga Barrabás. Quem está por trás da sensualidade? Barrabás. Quem está por trás de tudo que toma o nosso tempo? Barrabás. Quem está por trás da mentira? Barrabás. Da inveja? Das dissensões? Barrabás. E mesmo estando dentro da igreja, mesmo que por muitas das vezes, aleluia, nós dizemos Hosana nas alturas, glória a Deus ao que vem o nome do Senhor, onde muitas das vezes estamos na entrada triunfal para Cristo em nossas vidas, porque no Evangelho de Mateus capítulo 19 diz que eles fizeram uma entrada triunfal, acho que é capítulo 21, fizeram uma entrada triunfal, colocaram palmas no chão, bendito que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas alturas, aquela entrada triunfal, aquela recepção maravilhosa. Os mesmos agora estão fazendo uma escolha, Barrabás.
estão andando com Barrabás. Tem coisas na sua mente que é Barrabás. Tem coisas no seu coração que é Barrabás. Tem coisas na sua casa que é Barrabás. Tem coisas que você vê que é Barrabás. Tem coisas que você compra que vem de Barrabás. Tem sentimentos guerreando na sua carne que vem de Barrabás, que vem de Satanás. E como aquele povo fez uma escolha, e aquela escolha foi decisiva para a condenação deles, a escolha que nós fizemos agora nessas últimas horas serão decisivas para a nossa condenação ou para a nossa salvação. Bem, a verdade é que existia um medo. Por quê? Porque as lideranças estavam com sangue na boca contra Jesus. As lideranças estavam odiando Jesus, estavam odiando os discípulos, contaminando as nações contra os discípulos, e havia um medo de confessar Jesus. Muitos ali escolheram Barrabás por medo de represária, por medo do que poderia acontecer, com medo do que poderia acontecer. Será que vamos morrer também? Será que vamos ser presos também? Algo que é até um pouco compreensível, porque você vê que até o próprio Pedro o negou. Mas a palavra fala que no momento que Pedro nega 3 vezes, imediatamente bateu em Pedro um arrependimento, não remorso, mas um arrependimento. Existe uma diferença muito grande de arrependimento. Arrependimento é sentir pesar pelo erro e não errar mais. Remorso, a primeira parte é a mesma coisa, sentir pesar pelo erro, mas voltar a errar. E muitos de nós estamos tomados de remorsos, mas não de arrependimento, porque sentimos o peso do erro, sentimos a dor do erro, mas logo aquilo passa e voltamos a errar. Foi o que aconteceu com Judas. Ele sentiu o peso do erro, ele jogou as moedas, pequei, traindo sangue inocente. Houve um remorso, mas não houve arrependimento, porque se houvesse um arrependimento haveria misericórdia, porque Provérbios diz que, Provérbios 9,13, que aquele que confessa e abandona o pecado alcança do Senhor misericórdia. Ele sentiu remorso, mas não teve arrependimento. Enquanto você viver de remorso, o inferno te espera, mas enquanto você se arrepender, você experimentará algo mais maravilhoso que o homem pode experimentar, que é a misericórdia de um Deus vivo e amoroso. Então, naquele momento que o Senhor estava ali oferecendo para o povo a misericórdia, para que eles não fossem condenados, o povo não entendeu. Ele estava pronto para ser crucificado. E o que o Senhor estava mostrando para eles: eu não estou morrendo porque estão me acusando, eu não estou morrendo porque estão me prendendo com dolo, com mentira. Eu estou morrendo porque cada um de vocês é condenado à morte. Eu vim morrer por vocês. Porém, para que essa morte tenha valor para vocês, é necessário confessar o meu nome. Mesmo em meio ao risco, mesmo em meio ao perigo, mesmo em meio à pressão da liderança. As lideranças hoje, ela não gosta do cristão. As lideranças hoje, eu falando cristão de verdade, ela prega contra tudo aquilo que é a família. Ela prega contra tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Ela prega contra todos os princípios bíblicos. Vivemos um momento em que confessar Jesus de verdade se tornou perigoso. Aqui nós temos a liberdade de entrar dentro de uma igreja, mas essa semana eu vi um vídeo de uma igreja que tacaram fogo nela, as pessoas despegando o 3º andar para sair com vida, mostrando toda a fúria de Satanás por trás de lideranças, por trás de grupos extremistas, por trás de grupos globalistas, para destruir a família que foi criação de Deus, para destruir os princípios bíblicos. Então, ser um cristão de verdade hoje é perseguido dentro de uma faculdade, ser cristão de verdade hoje é perseguido dentro de uma escola, ser cristão de verdade hoje é perseguido, amados irmãos, dentro de um curso, é perseguido dentro do seu trabalho. Ser cristão de verdade hoje é perseguido até dentro da própria igreja, dentro do próprio sistema religioso. Então muitas pessoas hoje estão fazendo seus erros, as suas falhas, consciente de que aquilo é errado, consciente de que não agrada a Deus. Muitos fazem com o seu coração doído, muitos fazem com o seu coração contrariado, porque dentro do seu coração confessa a Cristo,
seu coração sabe que Ele é o caminho, sabe que Ele é a verdade, sabe que Ele é a vida, mas se encontra sem força em meio ao bombardeio das escolas, bombardeio das faculdades, bombardeio do trabalho, dos amigos, dos parentes, e acaba com esse medo, com esse receio, escolhendo para si Barrabás. A minoria escolheu Jesus, a maioria escolheu Barrabás, por medo, por constrangimento, preocupado com o que vai acontecer. Mas Jesus já havia orientado, já havia falado: aquele que quiser a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, receberá, a achará na glória, a achará nos céus. Eu amo o capítulo 14 do Evangelho de João. Estamos sendo perseguidos por leis, estamos sendo perseguidos, amados irmãos, por uma doutrinação maligna, contrária à palavra de Deus. E a gente quer muitas das vezes se render para ter um bom posto no trabalho, a gente quer se render para ficar legal com a família. Amados irmãos, escuta o que eu vou falar: eu preciso estar legal com Deus, é com Cristo, é porque Ele que vai me salvar. Eu vou confessar para minha família, para meus amigos, para o patrão, para quem for, que eu sou um cristão, que eu sou um servo do Senhor e que os meus princípios são bíblicos, ainda que eu morra. Porque se eu perder a minha vida por amor desse Evangelho, o Senhor me promete que eu vou achá-la eternamente. Então toda essa situação, toda essa perseguição que já existe, vai aumentar muito mais. Porque a palavra fala que antes da volta do Senhor virão dias tão terríveis, a qual nunca houve e depois nunca haverá. E esses dias só serão terríveis para os cristãos verdadeiros, porque é eles que vão ser perseguidos. E isso deixa o nosso coração turbado, deixa o nosso coração às vezes preocupado, dolorido, angustiado. E o Senhor vem em João 14, que eu amo muito, e fala assim: olha, crentes, não se turbe o vosso coração, credes em mim, crede também no Pai que me enviou. Quer ver? Vou falar o seguinte: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não tivesse, eu mesmo prepararia uma para vocês. O que ele está dizendo? Eu vou traduzir para vocês: olha, não fica turbado acerca da morte, da perseguição, porque quando ela acontecer, vai ter uma morada para você lá, vai ter um lar para você lá. Não me negue, porque eu estou te esperando. Não me negue, que ela está construída para você. Receber Barrabás, a princípio não acontece nada. Receber Barrabás, de cara você não vê a morte, de cara você não vê roubando, de cara não vê destruindo, porque ele quer te dar a falsa impressão de que você fez a escolha certa. Então vai correr tudo bem, vai tudo tranquilo, a vida de pecado vai dar certo, a vida de falar mal, de se levantar, de pegar, de fazer gato, de ver pornografia, tudo isso vai correr bem, nada vai acontecer. Mas você pode dizer para mim, pelo que a própria palavra mostra, ou mesmo pela maldição que eles lançaram, que o sangue deste justo que é sobre nós, sobre a nossa descendência, aonde está a maioria deles hoje? No inferno. Foram roubados, foram destruídos e foram mortos eternamente. Mas aqueles que confessaram Jesus, e que a palavra mostra que muitos foram queimados, cerrados ao meio, você pode dizer para mim onde eles estão agora? Na glória. O quinto selo mostra eles, dizendo: ó santo, justo e fiel e poderoso, até quando não vingarás o nosso sangue que foi derramado na terra por pregar a tua? Já estão na glória. O Senhor fala: calma. O Senhor dá vestes brancas para ele e fala: ainda há de se ajuntar a vós todos os conservos que por amor da minha obra ainda vão morrer. Então o Senhor está falando que aquele que ama a sua obra, que não nega o seu nome, ele está falando: vai perecer muitos, mas vão estar junto com vocês aqui. E a palavra fala que esses estão no lugar mais próximo de Deus, aos pés do altar. Então o que eu quero trazer para a igreja é que quando Jesus ele foi vendido por Judas, já sentindo a dor da traição, quando
Jesus ali, ele já desceu abaixo de socos e pontapés. Quando ele apanhou durante toda a noite, não foi 1 hora, 2 horas, foram horas apanhando. Que quando já chegou perante Pilatos, ele já estava moído. E foi para Herodes, foi moído de novo. Volta para Pilatos, moído de novo. E escolhe Barrabás. Ele manda açoitar Jesus. E eles açoitam Jesus. Eles esmagam Jesus. Os estudiosos que estudaram a crucificação, você pode pesquisar isso. Eu pesquisei, eles falam que as chicotadas foram tantas, que comeu a carne e os músculos das costas de Jesus, de maneira que era visível em algumas partes da sua costela. A sua costela se tornou visível de tanto que ele apanhou. Agora você imagina a dor. A sua unha inflama o cantinho do dedão do pé. É incrível que quando você inflama o cantinho do pé, você só bate nele. É uma dor que tu vê estrela. Tu toma um soco que bate na espinha aqui. Às vezes eu brinco muito com a minha filha, ela está brincando comigo, ela vem e bate o cotovelo na minha espinha, grito fininho. Imagina para ela exposta. Amados irmãos, imagina um chute pegando no rim, hein? Imagina um chute pegando nas regiões baixas. Não satisfeitos, eles colocam uma coroa de espinho e colocam na cabeça de Jesus. Coloca ali, simbolizando a coroa de um rei. E me reporta um hino que diz, né? Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso, que é usado, quem conhece? Depois a gente canta. Depois vai falar da coroa de um rei, que depois enfeita o museu. Fala da coroa de um atleta, que depois ele está velho, aquela coroa que não serve para nada. Mas ele fala uma coroa de espinho lá no cantinho. Aleluia, de um rei que reina sozinho. Um rei que morreu e ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho. O dom dessa coroa é Jesus, meu Salvador. Então colocaram essa coroa nele. Colocaram um manto e zombaram dele. Humilharam, zombaram, escarneceram. Depois tiraram aquela capa, pegaram aquela cana e bateram com tanta força em sua cabeça que aqueles espinhos cravou em sua cabeça. E depois voltou para o povo todo arrebentado. E agora, tá aí, o que faz? Crucifica. Por influência dos outros. Subiu o Gólgota 3 quilômetros subindo, carregando a cruz 3 vezes o seu peso. Debaixo de chicotada, debaixo de luta, de aflição. Deram-lhe para beber fel, quando ele deu do melhor vinho. Deram pancada, quando ele deu amor. E depois, amados irmãos, ele agonizou na cruz do Calvário, onde os estudiosos aprovaram que os pregos não eram feitos para fixá-los. Ele era fixado por um suporte que tinha que botar no seu pé e por cordas presas aqui. Mas quando pregavam os cravos, era pregado em cima de artérias, por homens da medicina na época, que diziam o local exato para bater, para furar uma artéria, para que de maneira que o coração batesse, o sangue espirrasse e ele morresse de anemia aguda, sem nenhuma gota de sangue em seu corpo. Jesus derramou todo o seu sangue por nós, de maneira que quando furado já não saiu mais sangue, saiu água. Amados irmãos, e zombaram dele na cruz também, deram vinagre para ele beber na cruz, zombaram, escarneceram. Mas quando ele inspirou, entregou o seu espírito, que houve um terremoto, que tudo escureceu, que o véu do templo se rasgou, aquele povo, junto com aqueles anciões, olhou para ele e falou assim: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: o céu vai escurecer de novo, a terra ela vai tremer de novo. E quando Jesus aparecer em glória e levar os seus, todos que ficarem, todos que negaram, todos que escolheram Barrabás, vai dizer: verdadeiramente ele era o Filho de Deus, mas será tarde. Todos que estavam ali, sem tirar um, seguia ele. Até os fariseus que acusaram, até os saduceus, estavam onde eles estavam. Ou seja, eles estavam onde
comida, beberam do vinho, fizeram perguntas a ele, chamaram ele de mestre. E depois, já tarde demais, confessaram: ele é o Filho de Deus. A Bíblia me diz, igreja, que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Todas as atitudes que pertencem a Satanás, Barrabás aqui no texto, nós sabemos quais são. Nós sabemos exatamente quais são. Nós sabemos o que nossos olhos veem, que vem do diabo, o que nossa mente pensa, o que está no nosso coração. Nós sabemos o que fazemos de oculto. Nós sabemos. E toda vez que nós fazemos isso, é Barrabás a escolha. Mas não é só Barrabás a escolha. A palavra fala em Hebreus 6 que toda vez que nós pecamos de novo, nós crucificamos de novo o Filho de Deus. Eu não só escolho Barrabás, mas crucifico de novo. Trago a memória dele toda a dor. E a finalidade disso tudo foi me salvar. Mas me salvar de quê? Daquilo que eu me tornei. Por conta do pecado, nós nos tornamos ruins. Por conta do pecado, eu quero o que é seu, você quer o que é meu. Por conta do pecado, a alegria do irmão torna a dor de uns. O sucesso de um irmão torna a derrota de outros. Por conta do pecado, tornamos-nos adúlteros, mentirosos, fornicários, rancorosos, desejando o mal um dos outros. E Jesus veio para nos salvar do que nós nos tornamos. Porque quando Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Mas o ser humano, quando entrou o pecado e aprendeu a matar, o ser humano, quer ver? O diabo veio ensinar para matar. Fala que é o ladrão, mas o ladrão é o diabo. O ladrão veio ensinar a matar, roubar e destruir. O ser humano rouba? Sim. O ser humano mata? Sim. O ser humano destrói? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Então o ser humano hoje parece com quem? Satanás. Parece com quem? Satanás. Por isso escolhe Barrabás. Então o Senhor veio para nos salvar daquilo que nós nos tornamos. Ele veio para resgatar em nós o projeto original dele. E quando você não deixa o Espírito te mudar, quando você não deixa o Espírito te convencer, quando você não deixa o Espírito fazer uma metanoia na tua mente, quando você não deixa o Espírito te ensinar o que é perdoar, o que é amar, o que é ter misericórdia, o que é não pecar, quando você não deixa o Espírito fazer isso, é porque você não quer essa transformação. E se você não quer essa transformação, você não quer Jesus. Porque quem quer Jesus é quem quer mudar, é quem se examina a si mesmo e fala: eu não quero mais ser um adúltero, eu não quero mais ser um mentiroso, eu não quero mais ser um fornicário, eu não quero mais ser um ladrão, eu não quero mais ter ódio, eu não quero desejar o que é do meu irmão, eu não quero desejar o que é do meu próximo, eu não quero mais viver sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus, eu não quero ir para o inferno, eu quero viver com Cristo. É uma escolha. Pode custar coisas, fisicamente falando. Pode custar sim a nossa vida humana, mas teremos uma vida eterna. Eu não sei com o que vai acontecer para frente, quantos de nós permaneceremos de pé para a volta de Cristo. Eu não sei. Mas o que é pregado aqui é para aqueles também, aleluia, que vão encontrar morte, na certeza de que ao fechar os olhos encontrará com Ele a vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se é Barrabás, se é o Senhor, é Senhor. Todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda esta luta, foi para me tornar, te tornar, nos tornar melhores. Agora, somos melhores? Eu sou. Eu também sou. Não, eu sou, aos teus olhos, da vida. Porque se tu for melhor aos teus olhos, tu
está no inferno. Você tem que ser melhor à luz das Escrituras. Glória a Deus. Julgue o seu coração segundo a Escritura. Vê se há nele misericórdia. Vê se há nele amor. Vê se há nele perdão. Julgue o seu coração, o seu sentimento segundo a Bíblia. E vai lá, se eu me falo agora João 13 ou não, João 12. O novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? A Deus sobre todas as coisas e o próximo. Vê se você ama o teu próximo. Amados irmãos, julgue os seus olhos à luz da Bíblia e vê se ele é candeia do teu corpo. Julgue o seu pensamento, julgue a sua forma de vida, julgue segundo as Escrituras. Por que, pastor, eu tenho que julgar segundo as minhas Escrituras, não segundo a minha índole, segundo o meu caráter? Porque a palavra do Senhor vai falar uma coisa muito interessante, que o Senhor no dia dos juízes não vai nos julgar. Maravilha, dá glória a Deus aí. Jesus não vai nos julgar, dá glória. Pensa, hein? Sabe por quê? Se ele fosse nos julgar, o coração de Jesus não tem tamanho. Ia entrar todo mundo. Vem. Aí ia entrar todo mundo. Quem se arrependeu e quem não se arrependeu, ia entrar todo mundo. Por quê? Porque ele é o Deus de vida, misericórdia e de amor. Então ele fala, para que eu seja justo, criarei regras. E quando ele criou as regras, que é a palavra, ele fala, eu não vou julgar vocês não, mas as minhas palavras o julgarão. Então é a sua cabeça que diz que você está certo? É o seu coração que diz que você está certo? Ou é a palavra de Deus? Hein? Eu acho que eu estou certo. Eu acho que eu não fiz nada de errado, mas o que a palavra diz? Hein, queridos? Senhor, deixa eu entrar aí, por quê? Não, porque eu fiz isso, porque eu acho que estava certo, que foi assim, assado, sei lá. Ele, não, peraí, nada do que você fala adianta aqui. Nada que você resolve adianta aqui. Eu vou abrir o livro das obras. E cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E a obra vai ser confrontada com a palavra. Ó, você fez essa atitude aqui, mas a palavra fala que você não podia fazer isso. Ah, eu não sabia sim, você já era convertido, já estava caminhando, já estava dentro da igreja. Deixa eu falar uma coisa na questão de estar dentro da igreja e ser convertido. Lembra que o Senhor fala uma coisa interessante para Pedro? Pedro está caminhando com Jesus, ó. Aí o Senhor vira para Pedro e fala, Pedro, quando você se converter, ó. Pedro era discípulo, estava com Jesus, já tinha ido nas cidades lá expulsar demônios, o Senhor ainda os demônios então não se sujeitam, os enfermos são curados. O Senhor fala, Pedro, quando você se converter, quando é que vai se converter? Hein? Quando é que eu vou me converter? Que seja hoje. Mas enfim, todo esse sacrifício, todo esse propósito, foi para que viéssemos mudar. E muitos de nós, ou de repente todos nós, não mudamos. Logo, que importância tem esse sacrifício para mim e tem para você? Que importância tem essa dor para mim e tem para você, se o propósito foi nos mudar? Quem mudou, irmão? Mudamos porque estamos sentados dentro de uma igreja? Mudamos porque carregamos uma Bíblia? Mudamos porque temos base bíblica para poder combater lá os falsos profetas, falsa doutrina? Eles vão para o inferno porque pregam a falsa doutrina, a gente vai para o inferno porque não mudou. Acabar no final vai estar todo mundo junto em tormento, em sofrimento ainda. Então, se de repente o ambiente que você está, você se sente receoso de confessar Jesus, de receber uma represália, de ser perseguido por alguns alunos, ser perseguido por alguém no trabalho, ser perseguido pelo seu chefe, não tenha medo de tomar essa decisão. Jesus te sustentará. Jesus te guardará. Jesus fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Só vai ser confessado diante do Pai aquele que confessar Ele nessa terra. Porque quando Jesus também estava numa situação de risco, ele estava numa situação de perigo, ele podia voltar atrás, ele podia negar. Ele podia ter feito isso, porque ele veio 100% carne como eu e você. Ele sabia que se ele não negasse, ele seria morrido. Tudo aquilo mostrado para ele em visões e revelações, quando ele orava, de maneira que a agonia do que ele iria passar se tornou em gotas de sangue quando ele transpirava. Significa que a agonia foi tão grande que vasos
da sua pele estouraram de tamanha agonia. Querido, eu já sofri muito, eu sofri um acidente que eu afundei a face, eu saí pelos hospitais pedindo para me dar uma injeção, para me morrer, de tanta dor que eu estava sentindo, e eu não transpirei sangue. Mulheres que tiveram seus filhos dentro de carro, em casa, de bater, sem tomar uma medicação, dor terrível. Pessoas que se quebram todo em acidente, vários ossos sem fratura exposta, dores terríveis. Eles não transpiraram sangue. Quando vê um muçulmano que vai cortar a cabeça de alguém, ele corta a cabeça cortada, mas ele não transpira sangue. A agonia de Jesus sobrepôs tudo isso, de maneira que ele transpirou sangue. Ali ele podia voltar atrás. Mas mesmo sabendo de todos os riscos, confessou a mim e confessou a você. Aleluia. Sabendo que ia ser difícil, sabendo que ia ser doloroso, sabendo que ele seria levado moído. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Confessou que me ama e confessou que te ama. Pastor, qual foi o preço que Jesus pagou por ter confessado o amor dele por nós? A sua vida. Mas o nos confessar o amor dele por mim e por você, ele confessou o amor dele, ele mostrou como nos ama. Ao confessar isso, lhe custou a vida física, mas lhe custou também, ele recebeu por conta disso todo o poder nos céus e na terra. Porque quando ele ressuscita, ele fala, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu fico admirado que ele podia depois disso falar assim, está tanto tempo o céu azul, vamos botar vermelho, né? Está tanto tempo o sol para o dia, a lua para a noite, vamos botar a lua para o dia, o sol para a noite. Vamos botar o mar doce e o rio salgado. Que eu tenho todo o poder, me foi dado. Ele pega esse poder e dá aos discípulos. Eu dou esse poder para vocês, para que vocês curem os enfermos, para que vocês expulsem os demônios, para que vocês salvem vidas. Quando ele recebe o poder no céu e na terra, ele usa esse poder em prol de vidas. O que você tem usado, o que você tem feito do dom que Deus te deu? Deus não te deu o dom de falar mal, Deus não te deu o dom de cobiçar, Deus não te deu o dom de dividir, Deus te deu o dom de reconciliar. Deus te deu o dom de carregar dentro de você a maior força do universo, da terra, que é o Espírito Santo de Deus, para que esse Espírito, como uma força motriz, trabalhe dentro de você, coloque as palavras certas na sua boca e convença o pecador dos seus pecados. Deus deu isso para você. Deus deu isso para mim. E o que estamos fazendo com isso? Quanto tempo o diabo já roubou de você? Quanto tempo o diabo já enterrou teus talentos? Quanto tempo te aprisionando a um sentimento, te aprisionando a um pecado? Tudo foi uma obra do diabo para te parar. Tudo foi uma obra do diabo para você não experimentar o gozo de Deus, que é algo maravilhoso quando tu vê uma alma se convertendo. Aleluia. É uma alegria que toma conta de nós quando você vê uma vida se rendendo, aceitando Jesus. Mas é uma coisa tão maravilhosa. Você, meu Deus, que prazer imensurável, inenarrável. Ele faz você sentir um pouquinho da alegria do céu. É o que o diabo está fazendo contigo. É o diabo te aprisionando em situações que foi criada por ele, exatamente no propósito de te parar. Ele fez isso para nos mudar. Ele fez isso para sermos diferentes. Quando o Senhor fala de um novo nascimento, Ele está falando que a sua vida nada vai lembrar a antiga. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas já passaram, tudo se fez novo. A gente está sendo perseguido, nossos jovens na faculdade, eles estão sendo perseguidos na escola, a gente está sendo perseguido no trabalho, pela mídia, por tudo isso. O nosso local de refrigério é aqui. E o que está acontecendo dentro da igreja? Está perseguindo um ao outro aqui também. Não, aqui não.
Um corpo só. Um só Espírito. Um só batismo. Uma só fé, um só Senhor e Deus. O salmista Davi, arrebentado pelos seus problemas, pelas suas lutas, pela sua aflição, ele fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que é lugar de alegria. Aleluia. Que é lugar de renovo. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de conversão. Aqui é lugar de arrependimento. Aqui é lugar de milagres. Aqui é onde o Espírito passeia. Aqui é onde o Espírito passeia. Aqui é onde o Senhor derrama a sua glória, o seu renovo. Você veio hoje aqui, querido, para ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Você veio hoje aqui para ser renovado, para ser vivificado, para ser chamado de filho. O Senhor há de falar: meu instrumento poderoso em minhas mãos. Você veio hoje aqui para receber uma missão. Você nem sabe, mas o Senhor já colocou durante a semana as pessoas que você vai encontrar, que vai cruzar por você. Ele quer te usar para elas. Como alguém foi usado para você. Então hoje, o melhor lugar do mundo para se estar é na presença do Senhor. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. A crucificação teve um propósito: me livrar do que eu me tornei. Feche os teus olhos e lembre tudo o que você era antes de se converter. E você vê se você ainda acha coisas ainda antes da conversão. Se você acha coisas diante da sua conversão, é porque esse sacrifício ainda não teve peso na sua vida. Ele não teve peso. Você ainda não entendeu o que Jesus fez. Tudo isso foi para que você voltasse a parecer com Ele. Pastor, o que é parecer com Cristo? Foi traído, foi moído, espancado, chicoteado, caluniado. E quando estava no madeiro, antes de inspirar, olhou para todos aqueles que o traíram, que o crucificou, e disse: eu perdoo vocês. Pai, perdoa-lhes, por não sabem o que fazem. Tantas vezes você falou que não ia fazer mais, você fez. Você falou que não ia olhar mais, olhou. Que não ia pegar mais, pegou. Você fez. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi 10, não foi 20, não foi 1000. E aonde você está agora? Você está diante do homem também que é falho, mas usado pelo Espírito Santo de Deus, para Jesus olhar para você e falar: eu te perdoo. Isso é amor. Isso é misericórdia. Esse é o único comportamento que a igreja tem que ter. Porque eu não sei qual é a sabedoria que você está buscando, mas a palavra de Deus em Tiago mostra duas. Ele fala que onde há inveja, amargura, sentimento faccioso, essa sabedoria é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Mas ele diz que a sabedoria que vem do alto, quando vem do alto, está ligada ao Espírito. Ele quer dizer, quando o Espírito habita em você, a sabedoria, ela é primeiramente pura, ela é tratável, cheia de misericórdia, pura, tratável, longânima, benigna, cheia de misericórdia e de amor, sem hipocrisia e sem parcialidade. Esse é o dom do Espírito. Imagina Jesus falando assim: se bater na tua face, dê a outra. Se pedir a tua túnica, larga a capa. Se cabe uma milha, vai com eles 2. Imagina as pessoas ali, falar é fácil. Bater na minha cara, eu vou ficar quieto. Falar é fácil, está falando que não é com ele. Acredite, tinha gente que pensava assim: tá certo. E quando a gente prega isso, também as pessoas pensam: é ruim, pisa no meu calo para ver. O crente ainda não é conhecido pela sua ação. Que eu faço visita, que eu dou cesta básica. O católico faz, o espírita faz, o macumbeiro faz. Ele é conhecido pela sua reação. É a reação que classifica o crente. Mas olha o que aconteceu. Acabou que Jesus, que exatamente foi criticado por muitos, agora está apanhando na cara. Reagiu?
Jesus agora caminha 1 milha, vai até Pilatos. De Pilatos vai para Herodes, caminha 2. Arrancaram a sua túnica, e diz também que arrancaram a sua roupa. Ele foi crucificado nu. Se tirar a capa, ele também é nu. Se fala mal de vocês, corrupto, pilantra, ladrão, e prenderam ele assim, ele vira e fala: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E depois para aquela mesma pessoa diz: vós está livre. Tudo aquilo que ele ensinou, ele cumpriu na cruz. Ter os ensinamentos de Jesus na boca e até no coração é fácil, mas o que vai te tornar um cristão é colocar em prática. O que vai nos tornar restaurados, reconciliados, cristãos, não vai sentar e dar glória a Deus, ele ler e carregar uma Bíblia. Vai ser pegar tudo que a gente ensinou e colocar em prática no nosso dia a dia, porque é assim que dá soco em Satanás. Você quer esmurrar o diabo? Não é com a mão, não, é com as suas atitudes. Glória a Deus. É com as suas atitudes que você esmurra Satanás, porque você mostra com as suas atitudes que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Porque o diabo fez tudo para mudar a tua característica. Ele fez tudo para te trazer ódio, para te trazer rancor, raiva de amargura. Ele fez tudo para que você não viesse ter prazer na presença do Senhor. Mas o efeito foi o contrário, você teve mais prazer no Senhor. Por que você teve mais prazer no Senhor? Porque tudo que a Bíblia fala, que você vai ser caluniado, injuriado, perseguido, que vão se levantar, se cumpriu. Se cumpriu. Mas o Senhor está dizendo hoje, principalmente você que está passando todas essas lutas e que está com medo de confessar em onde você está, Ele está falando para você: não se turbe o seu coração, credes em mim e crede naquele que eu me enviei, que me enviou, porque lá tem muitas moradas. Se não tivesse, eu prepararia uma para você. Não olha para essa terra, não olha para as calúnias, para as perseguições, para as afrontas, olha para mim. Confessa-me diante dos homens, e o resultado vai ser eu confessando você diante do meu Pai. E esse dia está pertinho. Então, fale como um cristão, enxergue como um cristão, ouça como um cristão, se vista como um cristão, se comporte como um cristão, age no trabalho como um cristão, age na escola, age na faculdade, age na igreja. Mas por que eu tenho que agir como um cristão? Porque você é um. Aleluia. O cristão fala diferente, pensa diferente, se veste diferente. Você é um cristão. Em Antioquia foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. Se você não está sendo chamado de cristão, não é crente não, de cristão no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no meio dos seus parentes, alguma coisa está errada. Todo o sacrifício de Cristo teve um propósito: nos libertar do que nos tornamos. Esse novo nascimento está sendo oferecido hoje mais uma vez, porque tudo isso Ele fez por nós, e nós, o que temos feito por Ele. Amém? Grupo de